Olá, eu me chamo Dani Zeca, eu sou empresária, sou integrante do Instituto Gilda Moura e visualizadora remota na empresa Stargate Brasil. E eu decidi gravar esse vídeo para contar como foi a minha experiência com o despertar da Kundalini, porque apesar de eu ter estudado sobre Kundalini, eu não identifiquei quando aconteceu comigo. E hoje nós ouvimos muito sobre despertar da consciência, expansão de consciência, porém poucas pessoas falam sobre os perigos deste processo. E a Kundalini é a energia criadora, que quando sobe, ela desbloqueia os chakras. E com esse desbloqueio, nós atingimos a iluminação. Então eu vou relatar um pouquinho o que acontece em cada fase deste processo, desde as repercussões físicas, a fase da emergência espiritual, a abertura do terceiro olho, os entendimentos, a fase da iluminação, assim como a descida da Kundalini. Então esse vídeo ele é voltado para as pessoas que têm interesse em saber sobre essa experiência transcendental, assim como para as pessoas que se dispõem a ajudar outros que estão passando por este processo. Eu espero que eu consiga esclarecer algumas dúvidas em relação a essa experiência. Na minha busca pelo autoconhecimento, eu consumi psicodélicos como forma de expansão de consciência. E a última vez que eu consumi ayahuasca, eu comecei a sentir no meu corpo físico um movimento circular próximo ao baço, como se fosse uma cordinha puxando algo. Alguns minutos depois, essa energia irradiou pelo meu corpo e os dedos do pé, as pernas, elas ficaram muito rígidas. O peito subia e voltava. E eu acreditei que essa era uma repercussão física do processo de limpeza do chá da ayahuasca. Porém, em casa, sem consumir absolutamente nada, foi o auge de uma descarga de energia no meu corpo físico. E a energia da Kundalini, ela não tem nada de sutil ou de suave. Quando essa energia ela subia pelo meu corpo, e isso aconteceu algumas vezes, eu sentia como se os meus dedos do pé tivessem entrado numa tomada e uma corrente elétrica tivesse passando pelo meu corpo. Os dedos do pé ficavam muito esticados, rígidos e eles doíam muito. Então eu sentia dor nos pés, na canela, na perna, no abdômen, peito, costas, pescoço, cabeça, os braços, a mão, as minhas mãos também ficavam muito rígidas e elas se contorciam. Os ombros se encolhiam para trás, o peito levantava e a cabeça virava para trás. Assim como os olhos, que também doíam muito por causa dessa força inexplicável que os posicionava para trás. E a dor física, ela é realmente intensa. E o meu corpo, ele se contorcia sem eu ter qualquer controle sobre ele. E eu ficava nessa posição rígida, torta, desconfortável durante algum tempo. Eu sentia dificuldade para respirar e toda essa contorção ela era involuntária, eu não conseguia sair dela. E quando acontecia, ela durava algum tempo, eu não sei precisar se eram minutos ou segundos, o meu corpo relaxava, acalmava e começava novamente. E sem controle nenhum, enquanto essa energia ela estava repercutindo no meu corpo físico. E eu ficava consciente, o meu corpo ficava parado, porém eu sabia o que estava acontecendo em volta. Se alguém conversasse comigo, eu ouvia, mas eu não conseguia responder. No dia seguinte, meu corpo ele ficava todo dolorido. Eu sabia quando iria acontecer isso porque era um movimento padrão que começava ali próximo ao baço. Quando a minha mente acalmava, os movimentos começavam, esse movimento circular próximo ao baço, eu sabia que o meu corpo ele iria começar a se contorcer. Eu cheguei a fazer exames para saber se tinha algo errado com a parte neurológica, porém os exames não acusaram nenhuma alteração.
E nessa época eu sequer imaginava que poderia ser Kundalini, porque eu não acreditei que fosse acontecer comigo. E desde quando o meu corpo começou a se contorcer até hoje, tem mais ou menos 1 ano e meio. E a frequência dessas repercussões físicas, elas diminuíram. Hoje não é no meu corpo todo que acontece, são mais nas extremidades, principalmente pés e mãos, que ainda doem muito. E sempre iniciando com esse movimento ali próximo ao baço. Talvez com o tempo não aconteça mais. Entrando na parte mental ou consciencial dessa explosão de energia que é a Kundalini, os meses seguintes foram muito difíceis, confusos, que a dor que eu senti no meu corpo físico não se compara ao que a Kundalini fez com a minha mente. A iluminação, o Samadhi, não vem de graça de forma fácil. É o contrário, ela é muito difícil e muito trabalhosa. E a Kundalini, ela é implacável, porque quando essa corrente de energia passou pelo meu corpo e foi desbloqueando os chakras, esse desbloqueio, essa limpeza não iria me transformar num ser iluminado e eliminar as minhas dificuldades. Ela trouxe à tona muito do que eu precisava trabalhar em mim, muito do que eu precisava melhorar como um ser em evolução, e eu não enxergava. A Kundalini rasgou um véu e me mostrou quem eu era, porque eu sempre me achei uma pessoa muito boa, uma pessoa muito correta. Me questionava por que viver num planeta onde há tantas coisas erradas, mas a certeza de que eu era tão boa, tão correta, fez com que eu não conseguisse ver. E a Kundalini me mostrou. A primeira vez que o meu corpo se contorceu, eu vi na minha tela mental o quanto eu precisava me achar importante para as pessoas, o quanto eu precisava ser especial. E isso foi desconcertante. Eu vi uma diferença muito sutil entre o que eu achava que era ajudar as pessoas e vaidade. E eu me encaixava na vaidade. O ego pegou muito forte. E foi difícil sim, foi perturbador, porque não era ninguém me falando. Eu estava vendo e eu estava negando, porque quem eu estava vendo não condizia com quem eu acreditava ser. Mas isso foi só o início, porque os dias e as noites que se sucederam foram de perturbação e confusão mental. Os meses seguintes foram negando o que eu estava vendo, porque a aceitação, ela é muito difícil. Mais ou menos 1 ano antes do meu corpo começar a se contorcer, eu tive uma experiência com a ayahuasca, onde eu senti a dor do planeta Terra e eu senti a dor dos animais. E na época essa experiência mexeu demais comigo e fez com que eu parasse de consumir carne da noite para o dia. Com a subida da Kundalini, essa relação com o planeta Terra e com os animais se intensificou ainda mais. Para mim se tornou inadmissível consumir qualquer coisa que pudesse prejudicar o planeta. Eu entrei num dilema entre viver e preservar o planeta. Para mim essas duas coisas não seria possível coexistir, digamos assim. Mas a relação com o planeta, eu ainda via o planeta como uma consciência, como um ser consciente, e eu me via inserida nessa consciência. A relação com os animais foi um pouquinho pior, porque era como se eles estivessem dentro de mim, como se o último grito deles tivesse sido registrado na minha consciência como um pedido desesperado de ajuda, como se o último olhar deles tivesse sido lançado para mim, para eu fazer alguma coisa e eu não podia fazer.
E isso era constante durante todo o período da emergência espiritual. Então, eu estava lidando com o meu ego, acho que de uma forma bem chocante. Eu estava num dilema entre viver e preservar o planeta, os animais gritando dentro de mim e me olhando, e o meu corpo se contorcia quando a minha mente se acalmava. Eu acreditei que eu estivesse perdendo a minha sanidade mental. Essa confusão, essa perturbação, ela era constante. Dentro de mim acontecendo um monte de situações e tudo ao mesmo tempo, e por fora eu tentava aparentar estar equilibrada. E eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa minha experiência e vão achar que é algo completamente insano, totalmente fora da realidade. E eu concordo. Imaginem eu contando isso para um profissional da saúde, um psiquiatra, um médico, um psicólogo, um terapeuta. Eu senti medo. Eu tinha crises de ansiedade a ponto de quase não conseguir respirar. Eu tinha dores no peito, taquicardia, mas eu senti medo de ser internada, eu senti medo de perder os meus filhos. Na verdade, nem as pessoas mais próximas a mim sabiam o que realmente estava acontecendo. Eu me afastei do Instituto Gilda Moura, alegando questões pessoais. Eles entenderam e respeitaram. Porém, chegou um momento onde eu precisava colocar para fora, eu precisava que as pessoas pensassem como eu, agissem como eu em relação ao planeta Terra, em relação à exploração animal. E foi aí que se iniciou uma nova fase nesse processo. Nesse período, eu fiz a transição completa para o veganismo. E eu precisava que todos fizessem também. Eu precisava que a minha verdade fosse a dos outros também, que as minhas necessidades fosse a dos outros também. E eu tentei argumentar no sentido de convencer as pessoas a agir, a pensar como eu. E eu percebi que as minhas palavras, elas começaram a tomar forma e chegava até a pessoa, batia nas pessoas e elas desapareciam. E isso tudo de forma involuntária e na minha tela mental. Estava simplesmente acontecendo, não foi algo que eu tive uma intenção, isso tudo foi acontecendo. Então eu dei um zoom, eu cheguei mais próxima à pessoa e eu percebi que existia um muro transparente entre eu e a outra pessoa. Um muro tão denso, uma barreira tão densa que eu não conseguia chegar, a pessoa não ouvia o que eu tinha para falar. E eu comecei a analisar com um pouco mais de atenção essa barreira. E esse muro, ele era formado por pontos de vista, por crenças, era formados por preconceitos. Essa barreira tão densa, tão enraizada e tão forte, ela era formada pelas verdades da outra pessoa. E ela era tão densa que ela chegava a ser intransponível, eu não conseguia acessar, eu não conseguia passar. E isso me intrigou. E eu fiquei com isso na mente. Primeiro porque o que estava acontecendo era completamente diferente das outras coisas que também estavam acontecendo. E na minha tela mental, de repente, esse muro ele trincou e ele se abriu e eu tive acesso a outra pessoa. Lembrando que isso tudo foi involuntário. E nesse acesso eu consegui ver o tamanho do universo,
das pessoas, assim como o tamanho do abismo. E eu acessei dores, eu acessei medos, eu acessei as sombras das pessoas. E uma vez quebrado esse muro, eu tinha acesso às outras pessoas sem filtro, sem o filtro, sem essa barreira, sem as máscaras que as pessoas iam colocando para cobrir a sua essência. E eu falo isso porque foi o que eu vi em relação à minha experiência, não que eu esteja certa ou errada. Mas nesse momento eu comecei a ter também a perceber os julgamentos. É como se fosse uma telepatia, porque eu consegui perceber o que o outro estava pensando sobre mim. Mas não eram com palavras, eram sentimentos, eram sensações, e eu consegui perceber os julgamentos, eu percebia as críticas, de algumas pessoas eu sentia a pena que eles estavam sentindo de mim. E nesse momento eu descobri que nós, seres humanos, não estamos preparados para telepatia, nem para ouvir e nem para falar. E algumas desses pontos de vistas em relação a mim eram reais, outros não. Alguns eram equivocados, outros pontos de vista estavam aparecendo que eram reais. E ninguém estava me falando, era eu que estava vendo. Algumas coisas, o que era mais suave, as pessoas me falavam, e outras coisas que eram um pouco mais complicada, elas omitiam. E eu não julgo, porque eu também não falaria se fosse o contrário. Mas eu achei interessante que alguns dos medos, algumas das sombras das pessoas eram exatamente as mesmas frequências que as minhas sombras. As minhas sombras e das outras pessoas estavam ressoando na mesma frequência. E ver tudo isso acabou sendo apenas mais um detalhe para desestruturar tudo o que já estava destruído, que era o eu. Depois de mais ou menos uns 6 meses desde o início desse processo, eu comecei a entrar em estados alterados de consciência de forma involuntária e fazendo coisas do dia a dia, não era nada extraordinário. E eu comecei a acessar informações que iam além de mim. Então eu me via projetando no outro as minhas dificuldades, projetando no outro os meus medos, os meus anseios, as minhas sombras, e tudo isso de forma inconsciente. Em algum momento eu fui um pouco mais para cima e eu pude ver esse tabuleiro de espelhos. Os meus espelhos, os espelhos dos meus espelhos, cada um refletindo no outro as suas dificuldades, cada um refletindo no outro as suas sombras, de forma inconsciente, mas todos eles estavam perfeitamente posicionados, perfeitamente arquitetados para que eu conseguisse aprender, e eu não enxergava. Eu nunca tive o perfil de falar mal do outro. Eu sempre achei que eu não dava conta da minha vida, imagina cuidar da vida dos outros. Então eu sempre fui mais introspectiva. Porém, eu sempre tive uma opinião em relação a alguma situação, eu sempre tive o meu ponto de vista em relação a alguém, e eu pude perceber que eu nunca falei do outro. Eu sempre falei das minhas sombras, das minhas dificuldades, de acordo com o meu ponto de vista.
Então, quando eu falei de um profissional, eu pude ver onde eu estava errando como profissional. Quando eu falei da alimentação de alguém, eu pude ver onde eu estava errando com a minha alimentação, eu pude ver onde eu estava errando com o cuidado com o meu corpo. Quando eu falei da educação de um pai em relação a um filho, eu pude ver onde eu estava errando com os meus. E não era uma informação, era uma avalanche de detalhes, era uma vida inteira de detalhes, onde eu fui omissa ou eu agi com exageros. Nesse momento eu pude perceber também que as desculpas que eu dava para o outro nunca foram para o outro. As desculpas eram para mim, para eu continuar me mantendo numa perfeita zona de conforto. Mas essa foi a maior das chaves que eu consegui virar, porque de repente eu me vi num ringue. Nesse ringue era eu e as minhas sombras, eu e várias das minhas sombras. Era como se tivesse uma luta entre a minha essência e quem eu acreditava ser. E nesse ringue não tinham juízes, não tinham anjos, até porque como eles me protegeriam de mim mesma? Era apenas eu e eu. Em meio a isso tudo, eu tentando manter a sanidade mental. E nessa época, amigos meus do IGM já estavam cogitando ser uma Kundalini, mas eu ainda não acreditava porque eu achei que isso não aconteceria comigo. E nessa época também eu estava estudando sobre visão remota, eu estava treinando, que é a habilidade que a gente acaba desenvolvendo, nós treinamos a nossa mente para acessar algo que esteja fora dos sentidos físicos, ou seja, acessamos algo apenas com o poder da mente, e o nível de precisão é realmente algo, é alto, é extraordinário. E ali eu estava aprendendo a separar o que era real do que era imaginário. Para mim, isso tinha ainda mais lógica, mas os meses seguintes eles foram mais precisos quanto a essa experiência. Quando nós decidimos buscar o autoconhecimento e iniciar um trabalho para nos tornarmos pessoas melhores, e nós buscamos terapias energéticas, hipnose, psicodélicos, o meio que nós optarmos por expandir a nossa consciência, nós vamos trabalhando uma dificuldade de cada vez. Eu vou fazer uma analogia para explicar, para que a minha explicação fique um pouco mais palpável em relação ao que a Kundalini fez comigo. Vamos imaginar que para ascender, para evoluir, crescer, nós precisamos subir uma escada. Mas essa escada ela ainda não existe. Eu preciso construir ela e eu também não tenho nada à minha disposição. Então eu vou cavar um pouquinho de terra, tiro terra de um lado e coloco do outro. Cavar são as formas de autoconhecimento que eu busco. E consegui colocar do outro lado e eu iniciei um degrau, consegui subir alguns centímetros. Mas eu estou cavando, eu encontro uma minhoquinha. Nessa minha analogia, a minhoca vai ser uma cobrinha. Então, estou cavando, tirei terra de um lugar, coloquei no outro e essa cobrinha ela estava lá. Essa cobrinha é uma sombra, uma dificuldade que eu tenho e eu preciso trabalhar. Então, eu encontrei uma, eu consigo lidar com ela. Às vezes ela é mais arisca, às vezes ela é mais difícil, às vezes ela é mais tranquila. E o que a Kundalini faz é como se ela fosse uma máquina. Ela vem e ela tira uma enorme quantidade de terra. Ela me dá muita terra para eu construir essa minha escada. Mas é claro que não seria assim tão fácil. Eu caí nesse buraco cheio de cobras e elas me picaram, elas me aprisionaram, elas me machucaram, mas eu não podia eliminar essas cobras, porque são essas cobras que vão fazer a minha cordinha para eu sair
desse buraco, eu precisei domar elas, eu precisei entender. E foi isso que eu fui fazendo. Eu fui entendendo, eu fui aceitando, eu fui trabalhando, entendendo, aceitando, e isso foi formando a minha cordinha. Então chegou um momento que a minha cordinha ela estava pronta e eu consegui sair desse buraco. E eu tinha à minha disposição uma enorme quantidade de terra para fazer vários degraus para minha escada. E eu fui subindo esses degraus. Conforme eu fui subindo, a minha visão se expandia, os meus horizontes se expandiam e eu conseguia ver coisas que outras pessoas não viam. Conforme o tempo passava, os entendimentos eles ficavam cada vez mais nítidos e abrangentes. Quando eu começava a pensar em algo ou em alguma situação, esses entendimentos começavam a vir. E as formas, elas eram diversas. Às vezes começava como se fosse um quebra-cabeça, com um pensamento como se fosse uma pecinha, e as demais pecinhas elas iam se juntando até eu ver o quebra-cabeça completo, eu ter um entendimento completo. Outras vezes eu me via de longe, começando por esse tabuleiro de espelhos, e no momento seguinte eu estava vendo a humanidade como um todo, um refletindo nos outros as suas dificuldades e de forma inconsciente. E eu vi as mesmas sombras, uma ressoando nas outras, algumas com as mesmas frequências, outras não. E eu subi mais um pouco e eu consegui ver o que nós chamamos de Matrix, essa 3D que nós vivemos. Subi mais um pouco e eu tive acesso ao inconsciente coletivo ou campo morfogenético. Eu vi pensamentos serem materializados, eu vi prisões mentais, eu vi as rodas de samsara da humanidade. E à medida que eu fui entendendo esse processo e eu fui me trabalhando, as coisas começavam a ficar mais claras e esses entendimentos, eles ultrapassaram o eu Dani e eu comecei a correlacionar as sombras da humanidade, que também nada mais eram do que espelhos de quem eu era e não conseguia ver. E por esse motivo, elas refletiam em mim. E naquele momento tudo era tão lógico, tão sensato, era tão fácil eu ver. As informações elas chegavam, elas iam se acoplando sem esforço nenhum. Eu estava entendendo tudo sobre o que eu pensava. Eu cheguei a comentar com meu marido que eu achei que eu iria morrer porque eu estava acessando informações que eu nunca poderia imaginar acessar. Algumas informações elas eram tão básicas e elas sempre estiveram ali à minha disposição e eu não conseguia perceber, eu não conseguia vivenciar, internalizar. Outras informações elas eram tão complexas que eu não conseguiria traduzir em palavras. Eu estava entendendo tudo e experienciando uma unidade, um equilíbrio. E eu via todos dando o melhor de si, mesmo sem saber. E nessa época, uma inexplicável clareza de raciocínio tomava conta da minha mente. Eu senti, eu vivi e eu entendi o funcionamento, a engrenagem da vida, o medo, as crenças. Eu entendi a maldade. Eu entendi o motivo pelo qual existe tanto sofrimento no mundo e por que nós presenciamos tantas coisas ruins. Eu vi o motivo pelo qual não há intervenções externas na humanidade e para mim isso ficou muito claro. Quando eu identifiquei a forma com que as minhas sombras ressoavam dentro de mim, eu pude perceber que o sofrimento, ele tem a sua função, tem a sua necessidade. O meu sofrimento tinha um motivo, tinham vários motivos, na verdade. O sofrimento do outro, da humanidade, não existe só por existir. E esse entendimento, essa interiorização me trouxe paz.
O fato de eu olhar o outro e eu o enxergar sem as suas máscaras, eu ver as suas dores, as suas alegrias, trouxe um respeito enorme pelo ser humano. Era um amor que explodia no peito sem qualquer forma de discriminação, nem pelas sombras dos outros, nem pelas sombras da humanidade. Isso é iluminação. E a partir desse momento, uma felicidade inabalável tomou conta de mim. Eu sentia vontade de viver cada segundo da minha vida. Eu podia trabalhar o dia inteiro, que eu chegava à noite, eu não sentia cansaço. Eu estava feliz e eu estava cheia de energia. Eu tinha uma criatividade para qualquer coisa que eu fosse fazer. E eu também comecei a sentir uma necessidade de aprender. E eu não queria aprender coisas que estivessem fora do meu alcance, coisas que eu não poderia explicar, coisas extraordinárias, não. Eu queria aprender coisas corriqueiras, coisas do dia a dia que estavam à minha disposição e que sempre estiveram à minha disposição. Comecei a sentir uma necessidade também de ficar sozinha, de ficar comigo. Eu descobri que o silêncio tem muito a me dizer. Durante esse período de Kundalini alta, onde eu vivi essa felicidade inabalável, essa plenitude, eu vivi a não dualidade. Era como se eu tivesse acessado um ponto zero. Era um perfeito equilíbrio entre o tudo e o todo. E o interessante é que a sensação que eu tinha era de que eu estava vivendo no vazio, no nada. E eu uso esse termo porque é o mais próximo do que eu consigo chegar para explicar o que eu senti nessa experiência. Mas era um vazio diferente porque era o lugar mais cheio de vida e felicidade que eu já acessei. Quem já sentiu vai entender. Durante mais ou menos uns 3 meses, eu vivi essa felicidade inabalável. Foram meses sem pensamentos ruins, sem julgamentos, lembrando que os meus pensamentos sobre o outro falavam muito mais sobre mim do que sobre o outro. E eu já tinha superado isso nessa fase. Eu não senti medo, eu só vivia e eu vivia de verdade. Nesse momento, o certo e o errado não existia mais dentro de mim porque eu podia ver sob várias perspectivas diferentes. Era um momento de muita lucidez onde eu estava raciocinando por mim mesma. Eu via que as pessoas elas estão exteriorizando os conteúdos da sua barreira de entendimento e não que necessariamente sejam reais ou verdades, mas que de uma forma geral o fazem com boas intenções, de acordo com a sua mente. Eu vi também que entre o universo e o abismo de uma pessoa existe um caminho tão longo a ser percorrido, com tantas possibilidades, que reduzir isso ao meu limitado e inflexível conceito do certo e do errado se tornou tão pequeno a ponto de ser insignificante, e não só com pessoas, mas com situações também. A minha visão ela estava expandida e eu via que cada situação existia um leque de possibilidades que eu estava vendo, mas existia outras inúmeras circunstâncias que eu sabia que existia, mas que eu não estava vendo, que estava além da minha visão. Que encaixar isso no meu conceito do certo e do errado não cabia mais. Eu estava vendo que o caminho ele é mais individual do que a gente imagina. E como é bom não precisar estar certa ou errada. O bem e o mal também. Era como se existisse um equilíbrio.
E aqui eu gostaria de dar ênfase porque eu não quero falar que a maldade não existe, que o mal não exista. O que eu quero falar é que eu não sentia. Eu não sentia a maldade, eu não sentia o medo, eu não sentia o sofrimento. É como se esses sentimentos eles não chegassem até mim. Eu estava entendendo que tudo é exatamente como precisa ser, até nós aprendermos a enxergar, até nós aprendermos a mudar, até nós aprendermos a fazer as perguntas certas. E não é para o outro, é para mim. Eu estava vendo que nada é de ninguém. E eu não me reconhecia, eu não podia imaginar uma felicidade tão intensa. Mas para isso, eu me desconstruí completamente. Eu me destruí totalmente para que a minha essência começasse a tomar forma, para que ela começasse a tomar o lugar dela. A subida da Kundalini também repercutiu no meu corpo físico. Algo aconteceu com a minha pele, porque os poros, eles praticamente sumiram. Era como se fosse uma pele de bebê, a impressão que dava era que como se fosse uma pele de silicone. Eu também tinha 2 nódulos no meu corpo que eu fazia esses acompanhamentos para ver se eles alteram o tamanho. Um dos nódulos desapareceu, o outro nódulo ele reduziu de tamanho. E eu também fiquei com uma unha do pé preta sem motivo aparente. Em relação à unha do pé, é possível que tenha machucado em algum lugar. Os nódulos é normal também que acaba reduzindo de tamanho ou desaparecendo. Porém, o que aconteceu com a minha pele, eu não consigo encontrar uma explicação lógica. Na época eu acreditei que fosse por causa do veganismo e por causa da transição que eu fiz, porém, ainda hoje eu mantenho a dieta vegana e a minha pele voltou ao normal. Por isso, eu acredito que pode ser uma repercussão física da subida de Kundalini. Resumindo então, todo esse processo que eu relatei, primeiro eu fui para além do fundo do poço. Foram meses lidando com o meu ego, com quem eu acreditava ser, reconhecendo e domando as minhas sombras. E a recompensa por isso é que eu fui içada por um período de felicidade extrema e inabalável. Foram meses de lucidez, de clareza de raciocínio, de alegria e felicidade que eram constantes. Mas em algum momento, em meio a toda essa felicidade, eu tive um posicionamento. Eu senti a minha opinião ser contrariada. Aos poucos eu comecei a sentir medo de perder as pessoas que eu amo. E senti os estilhaços do meu ego se unindo novamente. Comecei a ter pontos de vista, voltei a sofrer pelos animais. E é claro que em nenhuma dessas situações, como já foi um dia, mas eu não consegui me manter nesse equilíbrio absoluto, nesse estado interno de felicidade inabalável que eu estava. É como se esse inconsciente coletivo tivesse um ímã, e é como se fosse um buraco negro estivesse me puxando de novo para esse emaranhado de sensações e sentimentos humanos que nós vivemos, deixando absolutamente claro que eu ainda tenho muito para aprender para conseguir me manter nesse equilíbrio absoluto. Me manter naquele vazio de plenitude demanda muito trabalho e muito merecimento. Às vezes eu acesso essa felicidade inabalável, assim como tem dias que já não são tão felizes. Os entendimentos, quando a Kundalini estava alta, eram claros e nítidos. Eles ficaram registrados na minha mente conforme ela ainda suporta, conforme eu ainda consigo
ter entendimento, mas não é mais vívido e não é mais tão claro como já foi um dia. Está se tornando mais uma memória, uma experiência. Quando a atitude de uma pessoa me incomoda, hoje já não é mais tão fácil identificar onde eu preciso melhorar, como acontecia. Eu tento me manter mais aberta, trabalhar mais com possibilidades do que com certezas. As minhas certezas me mantinham estagnadas e também era uma barreira muito densa. Hoje eu também tento me basear em coisas mais palpáveis do que em teorias. Mas de qualquer forma, a Kundalini me mudou a ponto de eu precisar me conhecer de novo. Nesse relato, eu tentei ao máximo me ater apenas na questão do processo da subida da energia da Kundalini. Eu não tenho o objetivo de estabelecer uma verdade em relação ao que eu vi, ao que eu senti ou o que eu aprendi com essa experiência. Até porque amanhã ou depois os meus aprendizados podem ter outras perspectivas. E também porque talvez a verdade não precise ser a mesma para todos. E talvez seja dessa forma por algum motivo. Mas hoje ouvimos muito sobre o despertar da Kundalini. Mas poucas pessoas falam sobre o processo, que é muito delicado, que deve ser tratado com muita seriedade e ter um acompanhamento apropriado, principalmente para a fase que antecede a iluminação. Eu ainda trocaria a palavra iluminação por entendimento. Então, para aqueles que buscam esse entendimento, que buscam essa experiência, estejam preparados para enfrentar as suas sombras, as sombras mais profundas, aquelas sombras que a nossa mente nega e que eu não explicitei nesse vídeo. E são essas sombras os motivos pelo qual nós estamos aqui, neste estágio, nesta dimensão, em meio a tantas dificuldades. E não, o universo não se equivocou em nos situar exatamente aqui. E eu gostaria de enfatizar que essas descobertas podem ser perigosas. É dolorido, é difícil, a ponto de gerar uma confusão, uma perturbação mental. E se o processo não for bem conduzido, pode levar a distúrbios mentais, medicamentos, internações em clínicas psiquiátricas, cujas consequências são inúmeras. Terapeutas, profissionais da saúde precisam se preparar para auxiliar nesse processo que é intenso. Então, para aqueles que se dispõem a ajudar alguém que está passando por este processo de subida de Kundalini, olhem para o seu paciente com um olhar muito fraterno. Cuidem com os julgamentos, cuidem com as críticas, pois além de se tratar de uma emergência espiritual, neste processo de subida de Kundalini, nós conseguimos sentir o que a outra pessoa pensa sobre nós, além de ter acessos involuntários às pessoas. Então eu senti as críticas, eu senti os julgamentos, as dúvidas sobre o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Ficava nítido, inclusive, quando a outra pessoa falava o que ela achava que eu queria ouvir. Então é sim um processo delicado para quem se dispõe a ajudar, quem busca esse despertar, assim como para quem não busca, porque é possível que haja uma subida de Kundalini em pessoas que não se interessam pelo assunto. Não se sabe ao certo como ela vai acontecer, o porquê, ou quando, e eu reitero, ela pode ser muito perigosa. E eu gostaria de concluir, me despedir aqui, repetindo um trecho que eu já mencionei no decorrer dessa gravação. A Kundalini rasgou um véu e me mostrou quem eu era. Eu sempre me achei uma pessoa boa, correta, e a certeza de que eu era assim cobriu muito do que eu não conseguia ver, e ela me mostrou. De repente eu me vi num ringue com as minhas sombras. Eu
contra várias das minhas sombras, inclusive as mais profundas. Nesse ringue não tinha juiz, não tinham anjos me protegendo, até porque como eles me protegeriam de mim mesma? Era apenas eu e eu. A luta era entre a minha essência e quem eu acreditava ser. Mais ninguém. Sem regras,